Pessoal, bom dia. Estava aqui em casa e meditando em cima de um texto bíblico ou sobre um texto bíblico, resolvi compartilhar com você. Está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. A epígrafe do texto diz: Jesus acalma a tempestade. E quando nós analisamos aquele texto ali, tem tudo a ver com a realidade ao qual o mundo enfrenta hoje. Porque o mundo enfrenta hoje uma tempestade, uma turbulência. Pessoas estão desesperadas diante da atual situação mundial. Um problema que, segundo as condições humanas, impossível de ser solucionada até o momento. E assim era a situação dos discípulos ali com Jesus. A partir do versículo de número 35, fala que Jesus entra no barco com os seus discípulos para atravessar para outra margem do mar da Galileia. O mar da Galileia, na realidade, parecia mais um rio, 21 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura, aproximadamente 50 metros de fundura. E Jesus vai com seus discípulos. E no meio dessa trajetória, o homem Jesus decide tirar um cochilo, decide dormir um pouquinho na polpa do barco. Ele pega uma almofadinha e vai dormir. E os discípulos que estão com Jesus ali não são qualquer homens. São homens experientes na pesca. Homens acostumados a enfrentar tempestades no meio do mar. Homens acostumados a enfrentar dificuldade durante as suas pescas. E algo nessa tempestade era diferente de tudo aquilo que os discípulos já tinham vivenciados. Quando a gente analisamos o texto, a gente olhamos ali que um certo desespero bate nos discípulos naquele momento. O barco está se enchendo de água. Há um grande risco de vida deles. Há um grande risco do barco afundar. E homens pescadores que eu não tenho dúvida que eram homens que sabiam nadar, mas eles sabiam que se aquele barco afundasse ali, eles morreriam afogados devido à turbulência do mar. Eles vão até Jesus. Jesus está dormindo lá no barco, lá na polpa do barco. O homem Jesus está descansando, mas o Deus Jesus está contemplando tudo o que está acontecendo com seus discípulos ali naquele momento. O texto bíblico diz que eles vão até Jesus: Senhor, o Senhor não se importa, o Senhor não se preocupa de que nós pereçamos? E a Bíblia diz que Jesus levanta, dá uma ordem, o vento e o mar se acalmam. Tudo volta ao normal. Os discípulos se maravilham ao olhar a ordem que Jesus dá à natureza, e a natureza se curva diante dele. Estamos diante de um problema em que os cientistas mais experientes do mundo, acostumados a buscar a cura, diante dessa situação, não está sabendo o que fazer. Nós estamos diante de uma situação em que as autoridades mundiais, homens experientes na resolução de problemas, não sabem o que fazer diante desse vírus que tem assolado o mundo, que tem levado prantos a muitos lares, que tem levado muitas famílias ao desespero. E quando analisamos, é uma situação semelhante ou parecida com a situação do que os discípulos vivenciavam ali em Marcos capítulo de número 4,
Mateus capítulo de número 8, Lucas capítulo de número 8. E a solução é a mesma. A solução para aquela tempestade lá era aquele homem que estava deitado lá no barco, descansando. Jesus de Nazaré. A solução para essa pandemia hoje, a solução para a cura desse vírus hoje chama-se Jesus Cristo. Ele é a solução. Ele é a esperança que a sua família precisa. Ele é a esperança que o Brasil precisa. Ele é a esperança que as demais nações precisam. Jesus é a cura. Basta uma ordem dele e toda essa turbulência irá embora e tudo se normalizará novamente. Confia. O Senhor está no controle de todas as coisas. E ainda que pareça que ele está dormindo no barco, ele não perdeu o controle. Ainda que pareça que ele está dormindo, ele continua se preocupando com você e com a sua família. Ele continua se preocupando com a nação brasileira, ele continua se preocupando com as nações mundiais. Ele deu a vida por amor a mim e por amor a você, por amor à sua família. Confie. Confie. Ele é a cura. Ainda que a medicina não tenha alcançado ainda a cura, não é o fim. A última palavra vem do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. Ele é o médico dos médicos, o cientista do cientista, o Rei dos reis e Senhor do Senhor. Fica com Deus, que essa palavra traga esperança à sua alma, esperança à sua família, em meio a essa dificuldade, para que você continue rompendo em fé, crendo que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com você e com toda a sua família, hoje e todo sempre. Um forte abraço, fica com Deus.